Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa quarta aula do curso de Microbiologia Básica e hoje nós iremos adentrar aqui no mérito da discussão acerca da membrana de arqueias e bactérias e as suas inclusões. Essa é uma aula introdutória e aqui eu vou apresentar para vocês os seguintes tópicos. A gente vai discutir aqui acerca da morfologia de bactérias e arqueias, a relação entre tamanho de bactérias e arqueias, a membrana plasmática de bactérias e a membrana plasmática de arqueias, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma bactéria ou de uma arqueia, que são exemplos clássicos de procariotos, a gente sabe que existe aqui uma diversidade de várias morfologias. Então, nós temos cocos, espirilos, bacilos, espiroquetas, estafilococos e etc. E o aspecto mais importante acerca aqui sobre a morfologia, tanto de bactérias quanto de arqueias, é que, primeiro, a morfologia não é nenhum indicativo acerca das propriedades da célula, isto é, seja aspectos fisiológicos, ecológicos, filogenéticos, patogênicos ou etc. Tá? Então, o primeiro aspecto importante a ser muito bem consolidado na mente de vocês é o seguinte: a morfologia não é indicativo de nenhuma propriedade da célula. E, por consequência, um outro detalhe muito importante a ser destacado aqui é que não existe aí nenhuma relação clara acerca da morfologia sendo atrelada com uma adequação ao habitat, tá? Aqui, para vocês terem a noção, existem alguns exemplos clássicos acerca das características de determinados organismos, como, por exemplo, o Mycoplasma pneumoniae, é, e por aí vai, a sua morfologia, o seu tamanho, o seu volume celular, e por aí vai, tá? Aqui tem um exemplo clássico dessa bactéria que foi isolada em 1993, a partir do intestino do peixe cirurgião lá no Mar Vermelho, tá? É um bacilo que ele tem um comprimento aqui entre 30 a 600 micômetros, tá? Aqui tem um outro exemplo clássico que é a Thiomagnita nimiciensis, que é uma bactéria quimiolitotrófica, ou seja, é uma bactéria que ela consegue fazer oxidação aqui de compostos inorgânicos, que foi isolado aqui de sedimentos oceânicos da Namíbia em 1997, e ela apresenta um tamanho aqui entre 400 a 700 micômetros de diâmetro, tá? O fato é que esse tamanho aqui dessa bactéria em especial pode ser um mecanismo aqui atrelado com inclusões de enxofre, tá? Porque ela é uma quimiolitotrófica sulfurosa. A pergunta que não quer calar é o seguinte: por que células grandes são tão incomuns? Isto é, por que a gente tem bactérias com tamanho tão diminutos? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. A resposta mais adequada a isso, gurizada, é o seguinte: primeiro que a taxa metabólica, ela tem uma relação de variação inversamente proporcional ao quadrado do seu tamanho, e células grandes, por consequência, possuem uma maior dificuldade para a captação de nutrientes. Logo, entendamos aqui que a célula ser muito pequena acaba sendo benéfica no sentido de que fica muito mais fácil ela captar os nutrientes e, consequentemente, não ter aí tanto desprendimento energético nas suas atividades metabólicas. Então, consequentemente, a relação aqui do tamanho da superfície pelo volume de células menores permite aí uma troca de nutrientes muito mais rápida por unidade de volume. Células menores possuem maior taxa de crescimento com menor quantidade de recurso, o que acarreta numa divisão celular, consequentemente duplicação de DNA e, consequentemente, um número muito maior de mutações na população. E é que não se lembra ou não sabe, mutações são os principais, o principal motor aqui para o processo evolutivo, tá bom? E por consequência, um outro detalhe interessante é que bactérias, em decorrência de serem haploides, tanto bactérias quanto arqueias, isso acaba acarretando aqui numa maior evolução dos procariotos. Em contrapartida, o limite inferior para o tamanho celular é de 0,15 micrômetros de diâmetro, tá?
Como a gente havia discorrido aqui em outros momentos, tanto bactérias quanto arqueias são exemplos clássicos de procariotos, isto é, organismos celulares que são desprovidos de envoltório nuclear, e a gente pode encontrar em todo e qualquer local, até mesmo naqueles locais mais inóspitos, ou seja, com pouca probabilidade de vida, a gente consegue encontrar aqui esses procariotos, no caso em especial as arqueias. Então, dando uma olhadinha aqui numa estrutura típica de uma célula bacteriana, a gente tem aqui um material genético disperso no citoplasma, ribossomos, a presença de cápsula, que é uma estrutura facultativa, você tem a membrana celular, o cromossomo e outras estruturas aqui adjacentes que a gente vai comentar ao longo do curso de microbiologia. O fato é que independentemente de ser uma arqueia, uma bactéria ou um eucarioto, todo e qualquer ser vivo possui membrana citoplasmática. E a membrana citoplasmática, essencialmente, é uma estrutura que vai estar presente em todos os organismos vivos. E a estrutura e a composição é muito semelhante entre bactérias e eucariotos, mas em contrapartida, apresenta aqui uma divergência quando a gente está falando especialmente em arqueias. O fato é que a membrana citoplasmática, já antecipando o que a gente vai comentar na segunda aula, é uma estrutura extremamente importante porque ela regula o fluxo de substâncias que entram e que saem de dentro de um organismo vivo. Não menos importante, vocês precisam se ater que, quando a gente está falando aqui de bactérias e arqueias, é a única membrana celular presente, isto é um único espaço que vai delimitar a célula, visto que bactérias e arqueias não apresentam envoltório nuclear. Aqui tem uma esquematização acerca de uma estrutura típica de uma bactéria e de uma arqueia. E, como eu falei para vocês, essencialmente a membrana plasmática de bactérias e eucariotos é bastante parecida. No entanto, perdão, a gente tem uma divergência no que diz respeito aqui à constituição fosfolipídica presente em arqueias que a gente vai discorrer ao término dessa aula. O fato é que, quanto ao aspecto estrutural e composição, vocês precisam se ater que a estrutura geral aqui é uma bicamada de fosfolipídios, e aqui são os glicerol fosfolipídios. É uma camada fluida, isto é, apresenta meio que uma consistência de um óleo, e além dos fosfolipídios aqui, a gente tem proteínas, glicoproteínas, glicolipídios, e isso daqui, acredito eu, que vocês já devam saber, que vai dar esse formato aqui assimétrico à membrana plasmática. E o glicerol é justamente aqui um álcool de 3 carbonos, e sendo que em cada carbono você tem aqui uma hidroxila ligado, tá? O grupamento fosfato está ligado ao glicerol e, consequentemente, ele é carregado e está ligado aqui a uma molécula orgânica, que pode ser a entolanamida, a colina ou o aminoácido serina, constituindo aqui uma porção hidrofílica da molécula. Os ácidos graxos, aqui não se lembre, trata-se aqui de uma longa cadeia de hidrocarbonetos. Então apresenta aqui uma ligação carbono-hidrogênio, que termina aqui num grupamento carboxila, tá? E aqui a produção hidrofóbica aqui do fosfolipídio. Essa cadeia ela pode ser ramificada ou não, sendo aí um detalhe importante a ser ainda pontuado aqui, que essa membrana ela pode ser saturada, ou seja, apresenta só e somente ligações simples entre os carbonos, ou ela pode ser insaturada, quando apresenta aqui uma dupla ligação ou uma tripla ligação, tá? Não menos importante, eu acredito eu que vocês já devam saber aí do ensino médio ou do curso de biologia celular que, quando a gente está falando aqui de um fosfolipídio, nós temos aqui uma porção hidrofílica, que é o glicerol ligado ao fosfato, tá? E essa porção aqui hidrofóbica, que é essa longa cadeia aqui de ácidos graxos. Não menos importante, vocês ainda precisam se ater que esses lipídios, que no caso aqui são os ácidos graxos, tanto em bactérias quanto em eucariotos, são unidos aqui ao glicerol 3-fosfato por uma ligação do tipo éster. Então, vamos lá, esses ácidos graxos aqui nada mais é do que uma ligação éster,
e através de um processo chamado de esterificação, ou seja, é uma reação que vai originar aqui um éster e uma molécula de água a partir da interação de um ácido carboxílico com qualquer álcool aí que você tenha presente, ou seja, uma reação de esterificação é essencialmente ela se dá entre um ácido carboxílico e um grupamento álcool, beleza? Posto isto, ainda é de interesse que vocês se atentem que esses fosfolipídios aí, presentes nessas bactérias, pode ter uma variação no que tange, por exemplo, ao tamanho, ao número de cadeia de ácidos graxos, presença, ausência aqui de insaturações e polaridades. E as três principais classes aqui de fosfolipídios são a fosfodietiltamida, o fosfoditilglicerol e a cadmiopilita, tá? Essas três principais famílias aqui de fosfolipídios. A saber se essa primeira aqui, que é a fosfodietilonamina, não apresenta carga. Aqui tem um caráter aniônico, essa segunda. E a cardiolipina tem um caráter aniônico também. Aqui tem alguns exemplos clássicos de fosfolipídios presentes aqui em diversas espécies de bactérias, tá? Então tem aqui alguns dados interessantes para vocês se aterem. E, por fim, mas não menos importante, um outro detalhe que vocês precisam se ater é que a estrutura anfipática aqui dos fosfolipídios determina que, em uma solução aquosa, essas moléculas se associem formando compartimentos fechados em bicamada, que a gente denomina como um processo de autosselamento, tá? Então, o fato de ela ter uma porção polar e uma porção apolar, cria esse compartimento aqui, essas micelas. E aqui, um outro detalhe interessante a ser destacado é que essa bicamada lipídica, ela é plana aqui em pontas expostas à água e, consequentemente, em decorrência aqui desse caráter anfipático, ela consegue fazer esse autosselamento, tá? O que acaba sendo aqui energeticamente favorável. A membrana plasmática, ela comporta-se aqui como um líquido bidimensional e as moléculas elas se movem aqui através desse plano. Então você tem um movimento de flip-flops, ou seja, simplesmente esses fosfolipídios eles podem se difundir lateralmente, eles podem flexionar, rotacionar e etc, tá? Isso daqui a gente já sabe que é o modelo do mosaico fluido, ou seja, através desse plano as moléculas aqui dos fosfolipídios conseguem se movimentar é, livremente, sendo que o flip-flop, que é essa cambalhota aqui, raramente ocorre, mas é possível também, tá? E a fluidez da membrana, essencialmente, ela depende de alguns fatores. Basicamente é o seguinte: a temperatura é o primeiro deles. Quanto maior a temperatura, maior a fluidez. Outro aspecto importante, a composição dos fosfolipídios, ou seja, tanto o comprimento quanto o grau de insaturação das cadeias hidrocarbonadas. Ou seja, vamos lá. O qual maiores aqui for, cadeias longas e com poucas insaturações, menor fluidez. Cadeias curtas e com muitas insaturações, tu tem uma maior fluidez, tá bom? Além disso, um outro detalhe importante a ser destacado aqui para vocês é o seguinte: algumas espécies de bactérias, elas possuem aqui opanoides, que são basicamente moléculas muito semelhantes a esteróis, que acabam reforçando essa estrutura da membrana e, consequentemente, diminuem a tua fluidez, tá? Não menos importante, a gente já sabe aqui também que ao longo da membrana plasmática, tu tem aqui a presença de proteínas que podem ser transmembrânicas associadas à membrana, ligadas a fosfolipídios, ligadas a proteínas periféricas, tá? E o fato é que as proteínas integrais são separadas da membrana plasmática com o uso de detergentes, então você tem aqui um método muito drástico de romper a membrana, e as proteínas periféricas são métodos aqui menos drásticos de extração. Então você pode usar, por exemplo, uma solução salina que acaba rompendo a interação proteína-proteína sem necessariamente ter destruição aqui da membrana plasmática, tá bom? Outro detalhe importante, membranas plasmáticas são assimétricas e, consequentemente, um detalhe a ser destrinchado aqui a vocês, pessoal, é o seguinte: as proteínas periféricas, geralmente, elas estão mais voltadas aqui para a região citosólica, tá?
e os açúcares aqui dos glicolipídios e glicoproteínas acabam sendo aqui mais provenientes para a fase não citosólica, tá? E como eu falei para vocês, a membrana plasmática de arqueias é diferente da membrana plasmática, por exemplo, de eucárias e bactérias, tá? Então vamos lá. Em uma membrana de uma arqueia, não há ácidos graxos e o glicerol está unido a moléculas de isopreno através de ligações éter. Então aqui se tem o isopreno, o glicerol 3-fosfato, o isopreno e o glicerol fosfato se ligam através de uma ligação éter, tá? A ligação éter é basicamente quando você tem aqui um átomo de oxigênio ligado a dois radicais orgânicos, tá? Então aqui no caso da arqueia você percebe que o radical é diferente, beleza? E, consequentemente, as cadeias hidrofóbicas aqui dos isoprenos possuem a mesma função dos hidrocarbonetos, lá dos ácidos graxos, que estão presentes, por exemplo, em bactérias e eucariotos. E aí, quais são os tipos de lipídios que a gente pode encontrar em arqueias? Nós temos aqui o glicerol diéter, que apresenta aqui cadeias laterais de cerca de 20 carbonos, tá? O fitaminil, composto aqui por 5 unidades de isopreno. Você tem o diglicerol tetraéder, que é cadeias laterais aqui que apresentam cerca de 40 carbonos, tá? E o aspecto interessante aqui é que essas cadeias laterais de duas moléculas de glicerol são ligadas convalentemente, tá? De forma a qual a gente forma aqui uma monocamada ao invés de uma bicamada lipídica, tá? Outro detalhe ainda a ser destrechado aqui sobre o diglicerol tetraéter é que é uma membrana muito resistente ao calor e, consequentemente, a gente encontra esse tipo de membrana em arqueias aqui hipertermófilas, ou seja, são aquelas arqueias que a gente encontra em ambientes muito quentes. Outro detalhe interessante ainda a ser destacado aqui é que algumas arqueias elas apresentam meio que uma mistura de uma membrana plasmática que pode variar entre ser bicamada e monocamada aí em algumas porções da sua membrana, tá? Então, em algumas situações você pode ter aqui uma bicamada e uma monocamada simultaneamente na membrana plasmática aqui de uma arqueia, tá? Você tem aqui o cratacenaol, tá? Que é um lipídio presente aqui nas espécies de Tamanodecheda e possui aqui cerca de anéis de 5 e 6 carbonos nas suas cadeias laterais, tá? E além disso, um outro detalhe a ser destacado aqui é que as membranas das arqueias também podem conter glicolipídios, tá? E é muito comuns aqui Euricachiotas, que aqui são algumas espécies de arqueias metanogênicas e hilofilas extremas, tá? Então aqui só por descargo de consciência, percebamos que o que vai distinguir a membrana plasmática de uma arqueia, de uma bactéria, versus a membrana plasmática. Perdão, ó, eu confundi aqui, desculpa. Ó, você tem aqui o fosfolipídio de uma arqueia, que é justamente oriundo de uma ligação éter, e o fosfolipídio de uma bactéria de uma eucária tem ligação éster, tá? E, não menos importante, percebam aqui que existe uma distinção muito grande aqui nos ácidos graxos também, presentes numa bactéria e numa eucária, versus aqui essa cadeia longa que você tem aqui em arqueias, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Se você tiver curtido, compartilhe o vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificação, tá bom? Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui!